Olá pessoal, boa noite. Então, dando prosseguimento aqui à nossa aula teórica, né? Nós dimensionamos na aula passada toda a parte de consumo diário, alimentador predial, reservatórios. Agora nós vamos passar para a rede de distribuição de água fria, ou seja, as tubulações, conexões do reservatório superior, né? Até os pontos de consumo. Então, toda com esse conjunto, né, de tubulações e conexões compõem ali a rede de distribuição de água fria e quente, né? Então, para isso a gente vai continuar com algumas questões conceituais importantes, né? A questão é o seguinte, tá? Quando a gente vai fazer um dimensionamento, tá, na engenharia, isso é comum, tá? Tanto para qualquer tipo de instalação predial, tá? Muito comum, a questão da demanda. É você especificar o quanto de equipamentos estão sendo utilizados ao mesmo tempo, certo? Isso é complicado, né? Isso é complicado. Mas a vantagem é que a norma NBS 5626 ela nos facilita a vida, né? Trazendo uma expressão, nessa expressão aqui embaixo, que a vazão é 0,3 raiz de somatório de pesos, para permitir com que a gente consiga, tá? Consiga calcular uma vazão provável de uso simultâneo. Então, basicamente é o seguinte, a NBS 5626, quando se trata de edifícios residenciais multifamiliares ou unifamiliares, ela permite a gente dimensionar, tá? Dimensionar a rede pelo consumo máximo provável. Consumo máximo provável é conhecido como o método somatório de vazões, né? Em que a gente considera que nem todos os aparelhos estejam em uso simultâneo, né? Ou estão em funcionamento ao mesmo tempo, certo? Esse é o consumo máximo provável. Porém, ela fala que quando a gente está trabalhando com edifícios comerciais, aí esse método já não é o método mais adequado, né? Porque aí a quantidade de equipamentos que estarão em uso simultâneo poderá ser superior ao especificado nessa expressão. Tá? Então, nesse caso, a gente dimensiona pelo consumo máximo possível. Ou seja, quando é comercial, a gente considera o método de somatório de vazões. Ou seja, tudo funcionando ao mesmo tempo. Tá? Esse método, pela NBR 5626, a gente vai ver lá quando a gente for dimensionar a rede de incêndio, que ele é um método empírico. Empírico. Ele não representa a realidade. Ele não representa a realidade do que realmente acontece nas instalações. Porém, ele é um método tradicional, já vem sendo aplicado há bastante tempo, e no que diz ao método, ele vem funcionando. Né? Ele vem funcionando. Então, basicamente, tá? Uma coisa que vai facilitar, o que vai facilitar o dimensionamento e vai tornar o método empírico, né? É considerar que todos os equipamentos de um determinado uso terão a mesma vazão. Essa é a grande questão do dimensionamento de rede de água fria e água quente. A gente considera que, independentemente da altura, do desnível, né, da altura estática e da pressão dinâmica que está agindo sobre o equipamento, a gente considera que todos os chuveiros, por exemplo, terão a mesma vazão. Isso é uma simplificação, né? O que torna aí o método de dimensionamento um método empírico, mas ele funciona muito bem, até porque essas vazões que a gente considera no dimensionamento são muito superiores às que realmente acontecem no equipamento, né? Então já estão ali com um fator de segurança adequado, certo? Então quando a gente for falar em consumo máximo possível, é considerar o método somatório de vazões. Eu vou somar vazão. Eu pego as vazões de todos os equipamentos e somo. Quando eu falo
consumo máximo provável, eu não somo vazões. Eu não posso, em nenhuma hipótese, somar vazão. Eu tenho que somar peso relativo, e a partir desse peso relativo, calcular a vazão provável em função dessa expressão aqui, 0,3 raiz de somatório de P. Certo? Peso relativo, gente, é uma unidade admissional. Imagine o seguinte, por exemplo, vamos ver se acho que já está na próxima tela aqui. Opa, aqui, ó. Por exemplo, bacia sanitária. Se ela tiver caixa de descarga, ela possui uma vazão de 0,15 e um peso relativo de 0,3. Se você pegar 0,03 raiz vezes 0,3, vai dar aproximadamente 0,15. Ou no caso de uma válvula de descarga, no caso daquela válvula hidra, a vazão de um equipamento é 1,7. Só que esse 1,7 litros por segundo de vazão desse equipamento, ele equivale a 32 pesos relativos no caso se eu for dimensionar pelo método de consumo máximo provável. Certo? Então, se eu for usar o método de consumo máximo possível, eu vou usar vazão, e se eu tiver 10 vasos sanitários, vai ser 10 vezes 1,7. Pelo consumo máximo possível. Pelo consumo máximo provável, eu vou ter 10 vezes 32. Porém, o resultado, que é 320, eu tiro raiz e multiplico por 0,3. Então, só para a gente ver aí o resultado, né? Só para poder ter uma ideia, né? Que se eu tivesse 10 vasos sanitários 10 vasos sanitários com válvula de descarga, no método vazão de projeto aqui, ó, no somatório de vazões, daria 17 litros por segundo. 10 vezes 1,7. 10 vasos sanitários de 1,7. Agora, se for 10 vezes 32, dá 320. Então, se eu olhar aqui, ó, deixa eu botar a calculadora aqui, né? 10 vezes 32, 320. Aí eu vou tirar a raiz, cadê a raiz aqui? Cadê a raiz? A raiz quadrada. Vezes 0,3. Olha só. Ou seja, se eu tivesse calculando essa tubulação que abastece 10 vasos sanitários, pelo consumo máximo possível, eu ia utilizar 17 litros por segundo de vazão. Agora, pelo consumo máximo provável, 5,3 litros por segundo de vazão. Por que esse 5,3 considera que nem todos os 10 vasos sanitários estejam em uso simultâneo? Entenderam? Entenderam? Porque o que eu fiz aqui? Eu peguei 10 vezes 32, que é o peso relativo do vaso sanitário, dá 320. 10 vezes 1,7 dá 17. Só que já dá 17 litros por segundo no consumo máximo possível. No consumo máximo provável, eu tenho que adotar aquela expressão 0,3 raiz de somatório de pesos. Então, o somatório de pesos é 320. Eu vou tirar a raiz dele. Cadê a raiz? Raiz vezes 0,3. Aí ele dá 5,36. Ou seja, a vazão pelo método somatório, consumo máximo, somatório de pesos, né, que é consumo máximo provável, a vazão não dá vazão total, dá uma parcela da vazão total, menos da metade. Tá vendo aqui, ó? Menos da metade. Menos da metade desses equipamentos estão em uso simultâneo. Praticamente um terço, quase, né? Praticamente um terço desses vasos sanitários, dos 10, 4, né? 4 estão em uso simultâneo. Se eu dividir aqui por 1,7, dividir por 1,7, que é cada um, 3,15. 3,15 estão em uso simultâneo. É isso que é o consumo máximo provável. Então, acontece que, é claro, né? Vamos deixar claras as coisas, né? Imagine o seguinte, em toda a sua edificação,
em toda a sua edificação. Não interessa o pavimento que esteja o vaso sanitário ou o pavimento que esteja o chuveiro. Não interessa. A vazão vai ser essa. Essa é uma simplificação, sim, grosseira, né? Mas o método funciona, né? Já está aí há bastante tempo e o método funciona. Certo? Vamos adiante. Eu tenho, tá, gente? Eu coloquei lá para vocês uma apostila, tá? Uma apostila na qual eu desenvolvi eu peguei as tabelas, tá? E refiz as tabelas. Por quê? Porque a norma de água fria, ela dá as vazões apenas de água fria, não dá de água quente. E a norma de água quente não dá as vazões de água quente. Então, lá na tabela da apostila que eu estou passando para vocês, a gente tem aqui ó, as vazões e pesos relativos de água fria e as vazões e pesos relativos de água quente. É claro que nem todo equipamento tem água quente, né? Vaso sanitário é um, né? Vai ter água quente no vaso sanitário? Não, não faz sentido, né? Mas o bidê tem, lavatório tem, enfim, tá? Por exemplo, a ducha higiênica pode considerar a vazão de um lavatório, não tem problema. Tá? Pode considerar a vazão do lavatório ou a vazão de um bidê também não vai fazer muita diferença. Tá? Certo, gente? Agora imagine o seguinte. A gente fez lá, né? 10 vasos sanitários. Como é que eu faço assim, meu primeiro dimensionamento do negócio? Né? Isso é uma situação que realmente acontece. A gente primeiro vai pré-dimensionar o sistema. Tá? A gente vai primeiro pré-dimensionar o sistema. A gente tem a vazão, né? O peso relativo, a gente tem a vazão ao peso relativo. E em função dessa vazão ao peso relativo, eu consigo pré-dimensionar uma tubulação que me dê uma velocidade mais ou menos adequada dentro da tubulação. A norma brasileira ela prevê que é o seguinte, que a velocidade máxima dentro do tubo de água fria seja 3 metros por segundo. 3 metros por segundo. Algumas bibliografias, vocês verão que recomendam 2,5 metros por segundo. Gente, mas mesmo 2,5 metros por segundo é uma velocidade muito alta dentro do tubo. É possível que você escute a água trafegando na tubulação. 2,5 metros por segundo. Lembram lá do alimentador predial que a gente calculava com 1 metro por segundo? Esse 1 metro por segundo, gente, é o ideal. 1 metro por segundo, no máximo 2 metros por segundo. De 1 a 2 metros por segundo. Mais que 2 metros por segundo é complicado. Dá para fazer? Dá. Mas saiba que você pode escutar aí a água trafegando pela tubulação. Se ela chegar nessa velocidade, é claro. Tá? Então imagine o seguinte, se a norma já te dá uma velocidade máxima e eu tenho a vazão, tanto pelo consumo máximo possível quanto pelo consumo máximo provável, eu posso mais ou menos, com base na vazão ou com base na vazão ou no peso relativo, pré-dimensionar, né? Ter aquele primeiro chute inicial, né? Pré-dimensionar a minha tubulação. E aí vocês encontram na bibliografia essa régua aqui, tá, gente? Essa régua aqui. Pelo lado esquerdo, vocês verão que a gente pré-dimensiona as tubulações com base nas vazões. Pelo lado direito, com base nos pesos. E basicamente é o seguinte, essa parte inferior aqui da régua, ela é continuação aqui em cima, ela foi quebrada em 3 partes, essa régua é uma régua só, quebrada em 3 partes, né? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui tá com 10 pesos relativos, é esse mesmo 10 aqui embaixo, ó. 10 pesos relativos aqui é o mesmo 10 aqui embaixo. Esse 1000 aqui é o mesmo 1000 aqui embaixo. Então, como eu falei para vocês, essa régua foi quebrada para não ficar um negócio muito comprido, né? E mais adequada à visualização, ela foi quebrada em 3 para poder fazer
o pré-dimensionamento. Então, basicamente é o seguinte, a gente dimensionou lá, exemplo, né? Exemplo, nós dimensionamos lá um diâmetro, a gente calculou lá 10 banheiros, dá 17, olha só, 10 banheiros, pelo consumo máximo possível, dá 17 litros por segundo. 17 litros por segundo, gente, está aqui, ó, entre 10 e 20, mais ou menos aqui assim, ó. Ele vai dar mais ou menos 3 polegadas. 17 litros por segundo dá mais ou menos 3 polegadas. É o senhor tubo, né? É o senhor tubo. Isso é se eu fizer pelo consumo máximo possível. Agora, se eu for fazer pelo consumo máximo provável, que deu 320 pesos relativos, ele vai bater aqui, ó. Entre 300 e 400, mais ou menos aqui assim, ó, 320. Se eu projetar aqui, ó, nessa cota, eu vou ver que ele bate numa de 2 polegadas. 2 polegadas é o tubo de 63 milímetros. É o tubo de 60 milímetros externo e 50 interno, né? É esse aqui, ó, 2 polegadas, no caso da linha PVC rígido marrom, 2 polegadas, o comercial é 60, o DN 50, mas o DI real é 53, porque ele pega o 60, que é o externo, menos 2 vezes a espessura do tubo. 60 menos 7, 2 vezes 3,5, 53. E por onde que a gente vai dimensionar? Por exemplo, lembram que a gente calculou lá o diâmetro do alimentador predial? Vocês lembram? Aquela forma do diâmetro tem que ser maior ou igual a raiz de 4 vezes a vazão dividido pelo π vezes a velocidade. Então, aquele diâmetro que vai resultar lá, você vai olhar aqui, ó, no diâmetro interno real. No diâmetro interno real. Deixa eu ver se eu consigo habilitar a caneta aqui. Caneta apontador a laser. O diâmetro interno real. Vocês lembram quanto é que tinha dado lá na aula passada? O diâmetro do alimentador predial que a gente calculou no exercício? Coloquem aí, gente, pra gente. Digitem aí. 33,25. Então, ó, 33,25 passou de 27 e não chegou a 35,2. Então, a tubulação tem que ser de 1 e 1/4 de polegada. Tá? Ou for comprar, né? Se é da linha PVC soldável, na hora que for comprar, é o tubo de 40 milímetros, que é o diâmetro externo que a gente compra, né? Lembra o diâmetro externo, tubo soldável, a gente compra pelo diâmetro externo? Então a gente vai usar o 40 milímetros. Certo? Então olha a diferença. Se eu for usar 320, que é 10 vezes 32, eu tenho um tubo de 2 polegadas. Se eu for calcular pelo consumo máximo possível, eu vou ter um tubo de 3 polegadas, né? Tubo de 85. É complicado, né? Consumo máximo possível realmente as tubulações dão bem maiores. A vantagem é que, olha a situação, gente. 32 milímetros, 32 pesos relativos, gente. O maior peso relativo próximo de 32 é 1. Tá vendo? 1 e 1. Da banheira de hidromassagem e da máquina de lavar roupa, é isso? Cadê? Lavadora de roupas aqui. Da máquina de lavar roupa e da banheira. O peso relativo é 1. Então, olha a magnitude do tamanho, né? Do tamanho da vazão de um vaso sanitário, né? De um orifício lá de 1,5 polegada.
de 1,25 de polegada, ou 1,5 polegada. Normalmente é 1,5 polegada, tá, gente? Normalmente as válvulas de descargas tem que ter até. Só baixa para 1,25 de polegada a partir de 10 MSA de pressão de altura estática. A partir de 10 MSA de altura estática, você reduz para 1,25 de polegada. Mas, de maneira geral, todas as residências usam a válvula de descarga de 1,5 polegada. Se eles botarem de 1,25, vai funcionar mal e porcamente, tá? Esse é um grande problema. Às vezes a pessoa coloca uma válvula de descarga de 40, né? Num banheiro onde a altura estática não tem pelo menos 10 MSA. Tem que usar o de 50 milímetros, né? Que é de 1,5 polegada. Certo, pessoal? Podemos seguir? Podemos seguir? Vamos lá. Então, basicamente, a gente vai ir somando o peso relativo por trechos, e esses trechos vão se acumulando, são acumulativos, né? Então eu tenho uma tubulação que vai fornecer água para um vaso sanitário, para um lavatório, e cada ponto desse vai ter o seu peso relativo ou a sua vazão, dependendo do método de dimensionamento que você escolheu, né, para dimensionar. E uma coisa importante que a gente tem que avaliar na questão da água fria é que a pressão dinâmica mínima em qualquer ponto da rede é meio metro de coluna d'água. Porém, em todos os demais pontos é 1 metro de coluna d'água, ou seja, 10 kPa. Por que eu não estou falando do vaso sanitário com válvula de descarga? Assim, olha só. É porque a norma NBR 5626 ela dá uma colher de chá para a caixa de descarga. Ela fala que a caixa de descarga pode ter também meio metro de coluna d'água. Só que a caixa de descarga, gente, fica lá a 20 centímetros do piso. Aí você tem um chuveiro ou um lavatório. O lavatório precisa de um MCA. Está a 60 centímetros do piso. A caixa de descarga... O vaso sanitário está a 20 centímetros do piso. Qual é que vai ter menos pressão? O lavatório, é claro. E se o lavatório precisa de o que vai acontecer com a pressão no vaso sanitário? Vai ser maior. Tá? E ele dá uma outra consideração, que ela pode ser de 1,5 MSA, ela tem que ser, né? Tem que ser de 1,5 MSA na válvula de descarga. A pressão residual, depois das perdas, inclusive, tá? Depois de todas as perdas, a pressão residual tem que ser de 1,5 MSA, senão a válvula não funciona direito também, né? A válvula precisa de uma pressão inicial para poder funcionar. Porém, a válvula de descarga está em desuso, tá, gente? Por isso que eu não falo muito disso aqui. Basicamente, tanto para água fria quanto para água quente, gente. Basicamente, vamos deixar as coisas mais fáceis de entender. Na tubulação, em qualquer ponto da tubulação, meio metro de coluna d'água. É um ponto de consumo? É. 1 metro de coluna d'água, 1 MCA, pronto, acabou. Tá? Toma mais café. Se eu vou fazer o dimensionamento, e esse dimensionamento da redistribuição, como eu falei para vocês, é acumulativo, e eu tenho que analisar os trechos de tubulação que irão fornecer água para os equipamentos, né, para os aparelhos sanitários, natural que eu tenha que dividir toda essa tubulação em trechos. Então a gente normalmente começa enumerando, tá? Desde a caixa d'água. Eu começo aqui com A, mas pode ser com 1, 2, 3, A, B, C, D, enfim, A1, A2, A3, B1, B2, B3, enfim. Você vai começar a enumerar, vai ter que marcar. Começa na caixa d'água. Da caixa d'água você vai até a primeira derivação, você segue na tubulação e vai até a primeira derivação ou ponto de consumo. Encontrou uma derivação, marca. Então eu estou indo pela tubulação e encontrei aqui uma derivação, né? Um T, derivação, marquei. Continua a tubulação, para um lado ou para o outro, tanto faz. Vou para a direita. Vou até uma próxima derivação ou um ponto de consumo. Aqui é um ponto de consumo da pia, então eu marquei. C. Continuo
pelo lado B, né? Vou pelo outro lado agora. Continua a tubulação até uma derivação ao ponto de consumo. Encontrei uma derivação, D. Vou na tubulação até o próximo ponto de consumo, E. Continua a tubulação até uma derivação, F. Vou até o ponto de consumo, G. E vou até o ponto de consumo, H. Esse cotovelo aqui não é derivação, tá? Ele não distribui, né? Ele só faz uma curva. A vazão que tem nessa tubulação aqui, ó, é a mesma aqui, então não deriva. Então, basicamente, é essa maneira de você dividir em trechos. Então, eu tenho trecho AB, BC, BD, DE, DF, FG e FH. Certo? E aí, é claro, se eu vou... se eu vou... se eu divido em trechos, naturalmente eu sou obrigado a fazer uso de tabelas, gente. Tabelas. Naturalmente. Tá? Então, gente, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer esse exercício aqui, ó. Esse exercício aqui. Esse exercício aqui vai nos dar uma ideia de como resolver o nosso sistema, tá? Então, basicamente, a questão da divisão em trechos ficou clara? Ou seja, eu sigo na tubulação desde a caixa d'água até encontrar um T ou um ponto de consumo. Encontrei um T, eu marco. Encontrei um ponto de consumo, eu marco. Continuo a tubulação até um T, um ponto de consumo. Encontrei um T, eu marco. É só T, gente. Cotovelo não entra. E assim por diante, né? E assim por diante. O que eu vou fazer, gente? O que eu vou fazer? Vamos fazer o seguinte. Vamos abrir o Excel aqui, tá? Para a gente poder resolver essa questão aqui, ó, a gente vai fazer no Excel. A partir do zero. Tá? Documento em branco. Tomar café. Documento em branco. E aí eu vou dar mais um zoom melhor aqui. Vou pegar aqui na minha... o meu desenho aqui, ó, vou dar... como é que eu vou fazer aqui para dar um... Eu tenho aqui o Jing, tá? Vou copiar toda essa parte aqui de cima, ó. Captura de tela, tá, gente? Captura de tela. E vou colocar aqui na parte superior aqui, ó, do meu exercício, tá? Ó, pronto. Tá aqui o exercício. Vou criar uma tabela aqui, gente. Eu vou chamar isso aqui de BD, de banco de dados. BD. Banco de dados. E nessa tabela de banco de dados, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, nessa régua. Vou colocar aqui, ó, Ctrl V. Opa. Ctrl V. Olha lá, a reguita aqui. Vou pegar aqui, ó, essas... Deixa eu dar um zoom maior aqui para... Nem vou pegar como... Que ele é uma tabela, se eu não me engano aqui, tá? Vou pegar... dá para pegar aqui tudo. Ó, Ctrl C. Vou colocar aqui em cima. Ctrl V. Ele colocou como tabela. Vou pegar a minha tabela aqui, ó. Essa minha tabela aqui é Ctrl C. Vou colocar aqui embaixo. Ctrl V. Vou pegar
as expressões aqui de Haas-Williams. Cadê a expressão de Haas-Williams? Cadê Haas-Williams? Consumo máximo. Não, aqui, ó. Isso mesmo. Vou pegar aqui, vou colar lá, vou dar abrir uma janela aqui para poder colar. A gente não vai usar Haas-Williams, vai usar essa daqui, ó. É tipo um local onde eu vou colocar o banco de dados para poder consultar depois, né? Vou ter aqui, eu dou Ctrl V. Opa. Copy, Ctrl V. Ó. Essas duas tabelas aqui são importantes para pegar o comprimento equivalente. E tem aquela formulazinha lá da vazão, acho que é essa que está faltando só. Não precisa nem copiar, né? Porque ela é muito fácil, mas eu vou copiar aqui para deixar claro aqui, tá? Vou pegar essa fórmula aqui, Ctrl C, vamos ver se ela vai para lá para o Excel. Ctrl V aqui. Tá aqui no meio. Então, isso aqui é o banco de dados. Certo? Banco de dados. Essa régua aqui, ó, se vocês quiserem depois, vocês conseguem fazer uma tabela aqui lateral com valores, né? Com valores para poder fazer um dimensionamento automático. Ou seja, você bota o peso relativo, já somatório de pesos, peso relativo ele já busca na tabela e traz o diâmetro automaticamente. Tá? Dá para fazer isso, é só pegar e transcrever essa régua em forma de tabela aqui do lado. Usa o quê? Usa S. Pode usar o quê? Tá bom. Então deixa quieto. Então eu tenho aqui um banco de dados. O que eu vou fazer aqui, gente? Olha só. Vou fazer uma tabela. Cadê o meu Excel? Uma tabela. Onde a primeira linha aqui, a primeira linha da tabela aqui, eu vou colocar aqui, ó, trecho. Opa. Trecho. A segunda linha da tabela, eu vou colocar aqui somatório de pesos. Então, eu vou ter aqui que inserir aqui, cadê? Inserir o símbolo de somatório. Cadê o somatório? Opa. Inserir um símbolo. Só botar o símbolo de somatório aqui. Cadê o somatório? Somatório. Aqui. Somatório de pesos. Tá? Aqui eu vou colocar a vazão em litros por segundo. Depois de eu colocar o peso e a vazão, eu poderei aqui já especificar o diâmetro, o DI, o DN, eu vou botar aqui ó, o DE, né, caso de diâmetro comercial, o DE. Vou colocar aqui o DI, né? Esses dois aqui são polegadas, né? E a referência em polegadas, e o Alt 155 polegadas, tá? Então esses três aqui são diâmetro. Deixa eu mesclar aqui, ó. Tubulação, no caso, né? Tubulação. Certo? O próximo cálculo, gente, vai ser a velocidade em metros por segundo. Depois do cálculo da velocidade, eu vou ter o cálculo do JU, que é a perda de carga unitária.
Depois da perda de carga unitária, que é em kPa, kPa por metro. Depois da perda de carga unitária, eu vou ter o desnível, o ΔH. Deixa eu incluir aqui o outro símbolo, né? Esse seria o símbolo de delta. Vamos ver se eu consigo achar. Delta, delta, aqui. Inserir. Delta, fechar. ΔH, ó. Opa. O ΔH em metros. JU, ΔH em metros. Aí eu vou ter agora aqui a pressão inicial. Acho que é a PN em kPa. Depois de ter a pressão inicial, eu vou ter aqui, depois da pressão inicial, eu vou ter aqui o comprimento equivalente. Certo? Comprimento real. E o comprimento total. Que é o real mais equivalente. Com isso, eu vou conseguir calcular a minha... Isso aqui tudo em metro, né? Metro, metro, metro. Com isso, eu vou conseguir calcular a minha pressão residual. Pressão residual. Tá? E também em kPa. E aí eu vou poder comparar minha pressão residual. Não. Poder calcular primeiro, eu vou calcular o meu J, né? Que é a perda de carga total em kPa. E depois eu vou calcular minha pressão residual. Em kPa também. E por fim, comparar com a pressão requerida. Em kPa. Vendo aqui a tabelita para resolver o nosso esquema. Primeira coisa, eu vou fazer os trechos, tá? Vou pegar aqui e vou... Deixa eu dar uma mesclada aqui em algumas células para ficar bem mais fácil de entender essa tabela. Deixa eu colocar isso aqui tudo no meio aqui para ele ficar no meio e no meio. Trecho, olha só. Eu vou botar para baixo essa tabela. Vamos ver quantos trechos eu tenho aqui, primeiro. Trecho, eu tenho de A até B. De A até B, então tem trecho A traço B. Depois eu tenho o trecho de B até C. B traço C. Depois eu tenho o trecho de B até D. B traço D. Depois eu tenho o trecho de D até E. D traço E. Depois eu tenho o trecho de D até F. D traço F. Depois eu tenho o trecho de F a G. F traço G. E depois eu tenho o trecho de F traço H, que é lá no chuveiro. FH. FH, FG, DF, DE, BD, BC e AB.
Deixa eu guardar aqui, ó, mais opções de salvamento, procurar. Vou salvar lá no curso. Live. Aula teórica 3 aqui. O que eu tenho que fazer, gente? Agora, tem que acumular os pesos relativos, até agora deixar a tabela um pouquinho mais bonitinha. Vamos ver aqui. É isso aqui mesmo. Tabela um pouquinho mais bonitinha. Deixa eu botar aqui. Que eu vou mesclar também. Ó. Perdão, antes disso eu tenho que fazer uma divisão inteira total, depois fazer a global, né? Depois vim aqui fazer essa daqui e mandar pintar com cinzinha em cima, por exemplo. Isso. Ficou mais bonitinho. Imagine o seguinte. A até B, eu tenho que ter o somatório de pesos de todos os pontos de consumo, porque ele vai ter que fornecer vazão para todos os pontos de consumo. De B até C apenas para a pia. Então a pia eu já posso até olhar lá quanto é o peso relativo da pia. Vamos olhar aqui. Pia, peso relativo aqui, ó, 0,7. Perdão. Pia, torneira elétrica, peso relativo 0,1. Existe uma diferença, é quando eu tenho a mistura de água fria e água quente, ou quando eu tenho apenas a pia lá com torneira elétrica. Quando tem que ter mistura de água fria e água quente, para realizar a mistura eu tenho que ter um pouco mais de possibilidade de vazão. Então, nesse caso, torneira elétrica, por que eu sei que é torneira elétrica? Naturalmente, porque não tem nenhum tubo de água quente chegando, né? Se eu chegasse água quente aqui pela esquerda, ou eu visse água quente aqui, aí, claro, eu ia ter um misturador. Nesse caso, eu não tenho misturador, então eu vou usar apenas a torneira elétrica, tá? Então, a pia aqui, né, com torneira elétrica, o peso relativo é 0,1. Então, vamos lá no nosso Excel, aqui, nossa planilha. Do B até o C, 0,1. B até o C, peso relativo, 0,1. Tá? O meu fica a ponto, tá, gente? Meu Excel aqui tá... Por conta do Revit, lá da edição de famílias, eu editei todo o meu Windows para que a vírgula ficasse ponto, tá? O de vocês vai ficar a vírgula. B até C, 0,1. Depois eu vou ter do DE. O DE, ele tem um lavatório. Quanto que é o lavatório? Vamos lá, olhar no banco de dados. Lavatório, torneira ou misturador 0,3. Então, aqui no DE, né? DE 0,3. FG, que é o do ponto de consumo, né? No G, que é o ponto de consumo, notem que em C, que aqui, ó, C é um ponto de consumo, E é um ponto de consumo, e G é um ponto de consumo. Então tem que botar a vazão desse ponto de consumo aqui. Qual é a vazão desse ponto de consumo? No caso do bacia sanitária com caixa de descarga, 0,3 também é o peso relativo. Então eu volto lá, 0, bacia sanitária com caixa de descarga do G, 0,3. E o último FH, que é o de cima, que é o do chuveiro. Vamos lá ver o chuveiro, né, no banco de dados. Chuveiro elétrico, 0,1. Então, vamos lá, chuveiro elétrico, 0,1. O que acontece aqui, gente? Eu tenho trechos que não tem ponto de consumo. Por exemplo, o trecho DF. O trecho DF, ele fornece vazão para o FG mais o FH. Então ele tem que ter o peso relativo, né? Eu falei somatório de pesos. Ele tem que ser o somatório dos pesos relativos de FG mais FH. Então o DF vai ser igual a esse
mais esse. 0,4. O BD, ele tem que fornecer água pro lavatório, pro vaso sanitário e pro chuveiro. Então aqui eu tenho que somar, é igual a FH mais FG mais DF. Ó, a 0,7. E aqui eu tenho que somar todos os pontos de consumo. Então é igual a 0,1 mais FE mais FG mais FH. 0,8. Esse aqui é o somatório de pesos relativos. Deu para entender, gente, como é que funciona a questão dos pesos relativos? Como é que tá aí? Ou seja, cada ponto de consumo, por exemplo, o C é um ponto de consumo, 0,1. O E é um ponto de consumo. Então, note aqui, ó, tem o E, é um ponto de consumo, 0,3. O G é outro ponto de consumo, 0,3. E o H é outro ponto de consumo, 0,1. Os trechos intermediários vai ser, claro, somando, né? Vai ser um somatório de pontos de consumo, né? Ou o trecho anterior mais o ponto de consumo, ou o trecho anterior mais os dois trechos, por exemplo. Eu posso somar os dois trechos anteriores, né, que estão chegando no T. Normalmente é de 2 em 2, né, porque a gente tem a derivação mais comum é o T. A outra derivação que nós temos é a cruzeta, mas é muito pouco utilizada, a cruzeta, tá? A gente mal encontra no mercado. E se você precisar fazer uma conexão tipo cruzeta, é mais fácil colocar um T em cima e um T embaixo, né? Um indo para cada lado, do que ir lá especificar uma cruzeta, porque às vezes você não encontra no material de construção, porque ela vende pouco. Note o seguinte, eu tenho aqui os pesos relativos. Perfeito. Outra coisa que eu posso tirar da minha direto da minha planilha, o ΔH. O ΔH eu consigo tirar, por exemplo, de A até B, o ΔH de A até B é 4 positivo. De B até C é 0. De B até D, 0. De D até E é 0,4. De D até F, 0. De F a G, 0,8. E de F a H, menos 1,2, porque está subindo. Está subindo. Isso já posso tirar do meu isométrico, do meu esquema, do meu traçado de tubulação. Isso eu já consigo traçar. Outra coisa é o comprimento real. Por exemplo, comprimento real de A até B eu tenho 4 metros. De B até C, 10 metros. De B até D, 2 metros. De D até E, 0,4 metros. De D até F, 1 metro. De F até G, 0,8 metros. E de FH eu vou ter 1 mais 1,2, 2,2 metros. Isso eu consigo extrair, gente, diretamente do meu isométrico. Já dá para trazer. Essas informações já são a pronta entrega. A pronta entrega. Uma coisa que eu já posso saber de cara, tá? Eu vou até pintar aqui, ó. Tá? Vou até pintar de vermelho aqui. Perdão. Até pintar de, sei lá, vermelho. Só que eu vou dar uma editada nesse vermelho aqui. Não tá muito. Cheguei. Personalizar. E vem aqui um pouquinho mais clarinho. Tá? Essa pressão inicial, gente, quando sai da caixa d'água, sempre eu tenho que... Isso aqui é importante, tá? Eu sempre tenho que considerar o reservatório quase vazio. Quase vazio. É claro que quando ele estiver mais cheio,
eu estou com uma situação mais favorável, né? Eu tenho mais altura estática. Quando eu estou com ele menos cheio, no caso quase vazio, eu vou ter a pior situação. Então eu sempre considero aqui, ó, uma pressão inicial de 1 kPa na caixa d'água. 1 kPa na caixa d'água. 1 kPa é equivalente a uma coluna d'água de 10 centímetros de coluna d'água. 1 kPa. Certo, meu povo? Certo? Alguma dúvida? Uma outra coisa que eu posso tirar da tabela. De cara, Qual é a pressão requerida que eu tenho aqui? Por exemplo, no ponto. Eu estou de A até B, então é no ponto B, né? Lembrando que eu estou indo de A até B, então qual é a pressão requerida do ponto B? Então qual é a pressão requerida do C, D, E? Qual é a pressão requerida do ponto B? No ponto B, gente, é um trecho de tubulação. Então eu tenho aqui, ó, 5 kPa de pressão requerida. Ou seja, a pressão que eu tenho que dar aqui, ó, na pressão residual, tem que ser maior do que a pressão requerida. Agora eu estou olhando no C, de B até C. Qual é a pressão requerida em C? 10 kPa, 1 MCA. Qual a pressão requerida em D? D é 0,5 MCA, 5 kPa. Opa! 5 kPa. A pressão requerida em D. Em E, gente, lavatório, 1 MCA, 10 kPa. F está onde? F está aqui, ó, é um T, né? O F é o T. Então é uma parte da tubulação. Da tubulação, eu tenho que ter pelo menos 5 kPa de pressão residual. Senão pode fornecer aqui. Lembra do sifão de água que eu falei para vocês na aula passada? FG. O G, gente, é o vaso sanitário com caixa de descarga. O vaso sanitário, lembra que também é 5 kPa? Se quem botar 10 kPa aqui, na prova eu vou considerar certo, tá? Mas se for olhar certinho a norma faz referência, quando é válvula, vaso sanitário tem essa questão, né? FH, 10 kPa, que é o chuveiro. Ou seja, no chuveiro eu tenho que ter uma pressão requerida, uma pressão residual superior a 10 kPa. Senão, eu vou ter que fazer alguma coisa. As pressões requeridas estão nos slides e na norma técnica, tá? É aqui, ó. Deixa eu já mostro para você aqui, para baixo, aqui, ó. Aqui, ó, pressão requerida. 5 kPa em qualquer ponto da tubulação. No vaso sanitário é 5 kPa com CD. Demais aparelhos, 10 kPa. Tá? Essas são as pressões requeridas. E aí você preenche aqui. Ou seja, algumas informações é fácil de tirar do seu esquema de dimensionamento. Tá? É só colocar aqui. Agora não, agora eu tenho que dimensionar o resto. Dimensionar o resto. Por exemplo, qual é a vazão aqui? Qual será a vazão? É somatório de peso, somatório de vazões, consumo máximo possível, consumo máximo provável. O que a gente está fazendo aqui? Somatório de peso, somatório de vazões, consumo máximo possível ou consumo máximo provável? Gente, somatório de pesos é consumo máximo provável. Boa. Boa, Caterine. Consumo máximo provável. Então a gente vai calcular a vazão provável com base na expressão, qual a expressão? 0,3 raiz do somatório de pesos. Qual é o somatório de pesos? Essa tabelinha aqui, essa aqui? Então, basicamente, isso aqui vai ser o seguinte, ó. Vai ser igual a 0,3 vezes a raiz dessa. Eu vou botar aqui em cima primeiro e eu vou puxar para baixo, tá? Porque eu não estou conseguindo selecionar. Esse aqui, então, olha só. Aqui está a vazão provável. 0,3
raiz de 0,8. Essa aqui é a vazão provável. Tá? Na prova, eu vou pedir que vocês coloquem a vazão com 4 casas após a vírgula. Certo? E aí você vai poder fazer isso aqui, ó. Estragou aqui a minha parte mais grossinha da tabela. Sacana. Deixa eu ver se dá pra fazer aqui por baixo. Parte superior, não. As bordas. Automático. Superior aqui. Pronto. Agora eu acho que ele não apaga, né? Vamos ver. Não. Fechou. Aqui, vazão. Somatório de pesos e vazão. Agora é o seguinte, gente. Olha só. Eu tenho aqui, ó. 0,1, 0,3, 0,4, 0,7 e 0,8 pesos. Vamos lá na régua. Vamos lá na régua e vamos tentar achar o 0,1. 0,1, gente, olha só aqui, ó. 0,1 é o diâmetro de meia polegada. O de meia polegada é o diâmetro externo de 20 e tem 17 de diâmetro interno. Então, olha só. Como é que eu faço? 0,1. Eu tenho o diâmetro de polegada de meia polegada. O diâmetro DE é 20, que é o diâmetro comercial, e o DI é 17. Não é isso que está lá? Se eu tenho mais algum 0,1, vai ser a mesma coisa, né? Posso copiar daqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, ó. Mais um 0,1. Eu tenho agora o próximo 0,3. O 0,3 eu vou na régua. Cadê a régua? A régua tá aqui, ó. Eu vou na régua. 0,3, gente, tá aqui, ó. 0,3. O que acontece? Tá vendo que o 0,3 ele tá vindo aqui, ele bate nessa cota da meia polegada, mas também bate numa projeção da cota de cima de 3/4 polegada? Segundo essa régua, você pode usar tanto um quanto o outro, que está tranquilo, tá? Aqui que eu vou fazer, o que a gente vai fazer aqui para a prova e tudo mais? Sempre que eu bater nesse tracejado, que é a projeção da cota de cima, eu uso a cota de cima. Então aqui eu vou usar o de 3/4 de polegada. Então, usando 3/4 de polegada, o DI é 21,4 e o DE é 25. Então tem aqui, ó. 0,3 vai ser o 3/4 de polegada. O DI é 21,4, se eu não me engano. E o DE 25. Bitola de 25, aquela que vai no projeto. Essa bitola aqui que vai no projeto, DE. Isso aqui é diâmetro de referência, tá? Diâmetro de referência aqui. Que é bom sempre deixar esse nosso diâmetro de referência na planilha, tá? Porque com essa briga que tem de DE, DN, é mais fácil botar o de referência. Se você botou de referência, já dá para entender que esse aqui não é o diâmetro interno, não é o nominal, né? Ou seja, pode ser o nominal dependendo do seu entendimento. Beleza? Então se eu tenho 25,3/4 e 21,4 para 0,3, eu tenho mais um com 0,3 aqui de peso. Mais um com 0,3, é a mesma coisa. Esse é o pré-dimensionamento. Esse é o pré-dimensionamento. Agora eu tenho o 0,4. 0,4, vamos ver como é que está o 0,4 no banco de dados. 0,4 também é 3/4. Note que 0,4 até praticamente 2 é tudo 3/4. Estão vendo aqui, ó? Pesos. Até 1. E note, se eu tenho 0,4, 0,7, 0,8. É tudo 3/4. Então eu já poderia
copiar lá 25 para todos eles. Ó. 25, 25 e 25. Ou seja, está feito o meu pré-dimensionamento. Esse aqui é o pré-dimensionamento. Não quer dizer que vai ser esse último, tá? O que acontece? Agora tem que verificar a velocidade. Lembrando que a velocidade tem que ser menor. Eu venho aqui, ó, inserir símbolo. Ela tem que ser menor ou igual a 3 metros por segundo, tá? 3 metros por segundo. A velocidade. Essa coluna aqui. Então, como é que eu faço para calcular a velocidade? É vazão, ó, igual, dividido pela área da seção transversal. Então eu tenho aqui, ó, vazão, que vai ser esse valor aqui, ó, dividido por 1000, para transformar em metros cúbicos por segundo. Porque está em litros por segundo, transformar em metro dividido por 1000. E vou dividir pela área, só que a área é π. Vou fazer mais um parênteses aqui. Π vezes o diâmetro aqui, ó. Olha só, vou abrir um parênteses de novo. Esse diâmetro aqui em metros, então vou dividir por 1000 também. Π vezes d ao quadrado. Aí eu fecho. Dividido por 4. Fecho. E deu, acho que deu, né? Deu. Tá aqui, ó. Velocidade. Notem, 0,7 metros por segundo. Lembra que eu falei até 1 metro por segundo? Velocidade muito boa. Essa velocidade, ela pode ter apenas 2 casas após a vírgula, tá? Não precisa ter essa... Até uma casa pode ser tolerada, tá? Até uma casa, 0,7, né? 2, 2,5, 2,1, enfim. Até uma casa após a vírgula só. Tá? Então eu venho aqui, copio isso aqui tudo, olha só. Tá aqui, ó, as velocidades. Ah, eu boto duas. Uma casa só me dá um calafrio. Duas. Pronto. Agora sim. Isso é toque, gente. Isso é toque. Olha as velocidades. Que tranquilidade, né? É velocidade, é vazão dividido pela área. Vazão dividido pela área é velocidade, tá certo? Vazão dividido por 1000. Se tiver errado, a gente pega antes para ver se não está errado, a gente confere, né? Que tem a planilha feita aqui. 0,41, velocidade 0,75, 0,42. Vamos ver aqui. É isso mesmo. Aqui, ó, perda de carga unitária, gente. Perda de carga unitária. Essa daqui, ó, essa expressão aqui, ó, a gente usa ou Rason-Williams para dimensionar, ou a que está na NBR 5626, que é a expressão de Ferr-Vippel, que tem para tubo liso e tubo rugoso. Está aqui no banco de dados, aqui, ó, BD, banco de dados. A expressão de Ferr-Vippel está aqui, ó. Tá? Essa aqui, ó. 8,69 vezes 10 na 10, né? Vezes 10 na 10. Então vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui. Tá? Vamos ver. Planilha. Vai ser igual 8,69 vezes 10 na 6, acho que é 6, né? 10 na 6, né? Vezes a vazão, que é esse valor aqui, ó, a vazão elevado a... Vamos ver aqui se eu consigo... Vezes a vazão elevada a 1,75 menos 4,75. Vamos ver aqui. Vezes a vazão vezes a vazão
elevado a 1,75 vezes o diâmetro interno elevado a menos 4,75. Acho que nem precisa parênteses, né? E esse planilha 1 também acho que não precisa. Porque eu mexi na planilha. É isso aí. KPA por metro. Aqui também eu vou colocar para vocês botarem com 4 casas, tá? 4 casas. Aqui eu tô só na questão da aparência, tá? Ele não tá arredondando na verdade, né? Na hora do cálculo ele vai usar todas as casas. Tô usando planilha, né? Só na questão da visualização. Ou seja, vazão e perda de carga unitária, gente, todas essas duas aqui, tem que, na prova, ou se for fazer na mão o cálculo, tem que ter pelo menos 4 casas decimais. Não dá para fazer com menos, tá? E, claro, aí é só puxar para cá. Ó. A expressão é a mesma. Ele vai usar a vazão e o diâmetro para calcular a perda de carga unitária. A partir daqui, gente, ó, a partir daqui, eu já não consigo fazer o que eu fiz, né? Pegar e copiar de cima até embaixo. Por quê? Porque eu vou ser sempre calcular agora as pressões montante e jusante e aproveitar a pressão a jusante para continuar nos trechos subsequentes. Eu não consigo fazer do jeito que eu fiz aqui, tá? Porque aqui basta eu digitar o peso. Olha só, gente. Eu digitei o peso. Se eu tivesse aquela régua numa tabelinha onde eu conseguisse buscar de acordo com o peso relativo o diâmetro correspondente, bastaria eu colocar o peso, gente, olha só, que até o JUF calculava automático. Concorda comigo? Bastaria eu colocar o peso relativo, que nessa tabela aqui eu poderia pegar de maneira automática até o JU. É claro que o ΔH depende do meu esquema vertical, né? Então eu sou obrigado a botar os ΔHs, né? O comprimento real depende do meu esquema também. Então, ou seja, muita coisa aqui acontece automaticamente, a velocidade. Então note que a velocidade aqui é muito pequena, não preciso me preocupar. Isso vai me dar uma perda de carga muito pequena também não vai me dar problema, né? Mas vocês vão ver que quando você for dimensionar lá o edifício, né? De acordo com as vazões todas, talvez a gente aproveite essa planilha aqui, eu faço aqui a planilha exercício aqui. E faço uma planilha do prédio, né? Faça mais ou menos uma planilha do prédio lá para poder fazer esse dimensionamento com base no edifício. Né? Então tá aqui, beleza. Agora o que vai acontecer? Do A até o B. Do A até o B eu tenho quais conexões envolvidas? Apenas o T, né? Apenas o T. De A até o B, qual a conexão que eu tenho envolvida? Apenas o T. Não tem aqui o registro. Se tivesse registro, eu poderia até desconsiderar registro, tá, gente? Registro, o comprimento equivalente é tão pequeno que não vale considerar. De registro, luva, são muito pequenos esses comprimentos equivalentes. E como esse método é um método mais empírico, então são coisas que a gente pode até desprezar. Só que assim, gente, olha só. Toda vez, preste atenção, toda vez que eu encontrar um T ajusante, ele nunca será considerado no trecho anterior. Toda vez que eu encontrar no trecho AB, qual é a ajusante? É o B. Esse T está no B? Tá. Então eu não vou considerar. Agora estou indo do B até o C. Tem um T no C? Não. Né? Mas tem um T a montante, então eu considero. Do B até o D. Tem um T ajusante? Tem. O trecho D tem um T ajusante. Não vou considerar esse T ajusante. Mas tem um T a montante também.
duas vezes. Então, note, no trecho AB, eu não vou considerar o T a jusante, mas eu vou considerar esse T aqui duas vezes no trecho BC e no trecho BD. Porque quando eu calculo o B, gente, o B, e esse ponto que eu estou calculando, ele se encontra num T, eu sempre calculo imediatamente a pressão, né? Imediatamente antes de chegar no T. Até porque esse T ele pode se comportar de maneira diferente. Eu já vou explicar daqui a pouquinho. Então, no trecho AB, eu não vou considerar esse T aqui. Eu vou considerar ele duas vezes. Uma no trecho BC e a outra no trecho BD. Certo? Então, no trecho AB, eu não vou ter comprimento equivalente nenhum, né? No trecho AB, eu não vou ter comprimento equivalente nenhum, zero, no trecho AB. Qual é o comprimento total aqui, ó? Vai ser igual ao comprimento equivalente mais o comprimento real. Dá 4. Isso aqui eu posso pegar aí, ó. Tá? Comprimento equivalente sempre vai ser esse mais esse, né? Comprimento total, né? É o equivalente mais o real. E qual é a perda de carga total aqui, o J? É a perda de carga unitária vezes o comprimento total. Então, vai ser igual a esse vezes esse. Esse aqui é a perda de carga total, que eu também vou configurar aqui para ser duas casas após a vírgula. E sempre vai ser assim, então eu posso chegar, ó, fora, fora. Ponto. Só é claro, a hora que eu preencher aqui os valores, né? Por exemplo, a hora que eu mexer o valor aqui no comprimento equivalente, ele vai atualizar aqui. Tá? Certo? E aqui o comprimento, ele vai atualizar o comprimento total, por sua vez já vai calcular uma perda de carga total, também vai alterar. E qual vai ser a pressão residual? A pressão aqui, ó, começo com 1 na caixa d'água. A pressão residual, eu esqueci de copiar lá, ó, tá vendo? A pressão residual, vamos botar lá. Pressão residual. Deixa eu copiar aqui, ó. No nosso banco de dados. Vamos lá. Opa, não copiei. Olha só, minha pressão residual. Pressão residual é igual a pressão inicial mais menos o ΔH menos o J. Então, indo aqui para o nosso exercício, eu tenho a pressão residual, vai ser igual, olha só, igual minha pressão inicial, mais ou menos o ΔH, nesse caso é mais, né? Porque quando ele encontrar o negativo vai dar negativo, mais o ΔH, menos o J. Só que o que acontece é o seguinte, gente, olha só, eu tenho KPA e MCA. Então, esse 4 aqui, ó, esse 4 aqui é vezes 10, para transformar para KPA. Então, ó, vezes 10. Então, eu tenho aqui, ó, 39 KPA. 39,33 KPA. Essa é a pressão residual no ponto B. Eu tenho 41, né? Imaginando que eu tenho aqui, ó, 10 centímetros de comandado aqui dentro. Então eu tenho 41 kPa de altura estática. Porém, se eu descontar essas perdas aqui, eu vou chegar a 39,33 kPa de pressão residual, pressão dinâmica residual no ponto B. Se essa pressão dinâmica residual é no ponto B, aqui, então ela será inicial do trecho BC e BD. Então, essa pressão que eu calculei do ponto B, aqui, será inicial aqui e será inicial aqui.
ela vai ser inicial do trecho BC e BD. Ou seja, a residual do trecho AB será inicial do trecho BC e BD. A residual do trecho BD será inicial do trecho DE e DF. A residual do trecho DF será inicial do trecho FG e FH. Certo? Então agora eu vou para do trecho B até C, de B, do trecho B até, quer dizer, do ponto B até o ponto C, no trecho BC. BC eu saio de um T de passagem lateral e botei um cotovelo azul lá na ponta. Que é uma pia, um ponto de consumo, tem um cotovelo azul. Certo? Então eu vou ter aqui, ó, notem que essa tubulação de 10 metros, ela é de meia polegada. Ó, meia polegada. Mas o trecho anterior é de AB é de 3/4 de polegada. Então eu vou ter aqui um T de 3/4 e um cotovelo de meia. Porque o trecho AB é de 3/4. Então esse T aqui é de 3/4. E um cotovelo de meia. No caso do comprimento equivalente. Aí eu vou lá no nosso banco de dados, né? Vou vir aqui nas tubo de plástico. Tenho um cotovelo de meia 1.1 mais um T de passagem lateral de 20, que é o de 3/4. Então eu tenho 2.4 mais 1.1. Esse é o meu... Deixa eu botar aqui de novo. Igual a 1,1 mais 2,4. É isso, né? Acho que é isso, né? 1,1, exatamente. O cotovelo de meia, porque é o da ponta da tubulação de meia, mais um T de passagem lateral de 2,4. Voltamos lá para o exercício. Está aí o comprimento equivalente. Como eu preenchi o comprimento equivalente, claro que ele calculou o comprimento total, que é a somatória desses dois aqui. Já calculou o J, que é o comprimento total vezes a minha perda de carga unitária. E... Oi. E aí eu já posso calcular aqui o quê? Ah, tá, tudo bem, tudo bem. Cadê? Já vou te mostrar. Para aqueles que estão, eu tô aqui, gente, eu tô com uma plateia e eles estão me perguntando. Então, é o Anthony, né? Anthony? O Anthony, pela voz, não é? Tá vendo? Eu tô ligado. A gente conhece os alunos pela voz agora, olha só. A gente, brincadeira. Então, gente, o Anthony perguntou para mim repetir como é que eu tirei ali o 1.1. Imagina o seguinte, eu tenho o trecho AB. O trecho AB ele é de 3/4 de polegada. E eu tenho o trecho BC, que é de meia polegada. Então imagine, se eu tenho um T aqui, ó, ele vai ser o T da maior bitola do cruzamento, que é o do trecho anterior. Então esse T vai ser de 3/4 de polegada. E no caso, o cotovelo da ponta aqui ele vai ser de meia polegada, que é o diâmetro da tubulação que eu vou colocar aqui. Então, eu vou ter um T de 3/4 e um cotovelo, né, aquele cotovelo azul, de meia. Onde é que eu vou procurar isso? Daquela tabelita lá, né? Eu tenho aqui, ó, diâmetro nominal, né? Aqui é meia, 3/4, uma, né? Cotovelo de 90, 1.1. E aí eu tenho T de passagem lateral de 2,4, porque de 3/4, ó. 2,4 de 3/4 mais um 1.1, que é o diâmetro nominal do cotovelo de 90 de meia. Somando 1.1 mais 2.4, 3,5. 3,5. Tá aqui. Aí, claro, eu somo o dash com 3,5, vai dar 13,5.
comprimento total, multiplico esse 13,5, que é o comprimento total, vezes a minha perda de carga unitária, calculo a perda de carga total, e aí eu consigo calcular a minha pressão residual, que deu 36,61. A pressão requerida é 10, então está bem superior do que o necessário. Certo? Agora eu vou para o próximo ponto. Eu tenho a pressão inicial de 39,33. Aí vou ter o seguinte, ó, vou do trecho BD. BD. A minha pressão inicial ainda é a residual do trecho AB. Né? Toda vez que eu chegar no trecho AB, né, cheguei na pressão residual do trecho B, se eu encontrar ele novamente aqui, ó, cheguei no B, se o B aparecer na frente aqui, ó, ele vai se repetir. Vou chegar aqui no D, o D apareceu na frente, ele vai se repetir. E assim por diante. Chegou no F, o F apareceu aqui na frente, vai se repetir. Tá? Então, a pressão residual do trecho BC e do trecho BD, a pressão inicial, será a pressão residual do trecho AB. Né? Trecho BD, vamos ver aqui, trecho BD. Trecho BD, eu tenho T de passagem lateral. Por que lateral, gente? Notem que eu tenho dois tipos, T de passagem lateral e T de passagem direta. Olha a situação. Eu tenho um T aqui, né? Esse T aqui, ó, o trecho no ponto D. Se eu for do D para o F, eu não estou passando direto? Ou eu faço curva? Eu tenho o mesmo T. Só que o trecho, nessa direção aqui, ó, eu estou indo direto. A perda de carga é diferente do que eu for fazer a curva. Por isso que eu sempre, quando eu tenho o T, eu calculo a montante, né? Imediatamente antes de chegar no T. Imediatamente antes de chegar na derivação. Porque esse T ele pode se comportar de maneira diferente na sequência. Ele pode ser de passagem direta ou de passagem lateral. Então, notem só, no trecho BD, o T ajusante eu não vou considerar, mas o T montante eu considero. E como ele faz uma curva, ele é um T de passagem lateral. Se ele passar direto, é passagem direta. Simples assim. Então eu vou ter aqui um T de 3/4, que a gente já viu que é 2,4 de comprimento equivalente. Né? Só. Porque esse T aqui eu não vou considerar. Então o meu comprimento equivalente aqui, ó, é só 2,4, que é o T de passagem lateral, né? É o T de passagem lateral de 3/4 de polegada. Como eu tenho o comprimento equivalente mais o comprimento real dá o comprimento total, o comprimento total vezes a minha perda de carga unitária dá a perda de carga total, e a minha pressão residual aqui, ó, vai ser a minha pressão inicial, que é 39,33, mais ou menos ΔH, que é 0, menos o J, que é 1,63. Então dá 37,7. Só que esse aqui, ó, essa pressão aqui, ó, é do trecho BD. Ó, BD. Então, eu calculei a pressão residual no trecho BD. 37,7. Toda vez que o D aqui, ó, aparecer no inicial, eu vou replicar. Igual. Ou seja, a pressão residual do trecho BD vai ser inicial do trecho DE e DF. DE e DF vai ser inicial. Certo, meu povo? Segue o jogo, então? Vamos analisar o comprimento equivalente do trecho DE. Vamos lá, ó. DE. O comprimento equivalente vai ser o quê? Um T, como a água faz a curva, esse T montante vai entrar, um T lateral de 3/4 também. Um T lateral de 3/4, porque essa tubulação aqui é de 3/4. E um cotovelo de 90 de quanto?
de 3/4, porque essa tubulação é de 3/4 também, essa daqui, ó, DE. DE é de 3/4. Então eu vou ter aqui, ó, um 2,4, que é o T, 2,4, que é o T de passagem lateral de 3/4, tá? Mais, ó, 2,4, que é o T de passagem lateral de 3/4, mais o 1,2, que é o cotovelo de 93/4. Vamos lá. Exercício. 2,4 mais 1,2. Coloquei aqui. Quanto que vai ser o comprimento total? Vai ser o comprimento real mais o equivalente. Dá 4. Esse comprimento total vezes a minha perda de carga unitária dá a minha perda de carga total, 0,71. A minha pressão residual vai ser o quê? Vai ser a pressão inicial, 37,7, mais menos o ΔH, aí vezes 10, mais 4, 37 mais 4, menos 0,71, então vai dar 0,41. Certo? Esse aqui é ponto de consumo, então é pressão final, né? Eu precisava de 10, tem 41, então tá muito mais do que necessário. Tá ótimo. Vamos ver os comprimentos equivalentes do trecho DF. DF, gente, ó, DF, eu vou ter apenas um T de passagem direta, porque esse T é ajusante, eu não considero. Esse T é jusante, eu não considero. Então, trecho DF, eu vou ter apenas um T de passagem direta. Então, vamos lá. T de passagem direta de quê? De 3/4 de polegada. Vamos olhar lá na tabela. Um T de passagem direta de 3/4 de polegada, 0,8. 0,8, eu venho aqui, coloco 0,8. 0,8 mais 1 metro de comprimento real vai dar 1,8 de comprimento total. E aí, para me calcular minha perda de carga total, eu pego esse 1,8, que é o comprimento total, e multiplico pela minha perda de carga unitária do trecho. Dá 0,041. E a minha perda de carga residual vai ser a minha pressão inicial, que é 37,7, mais ou menos o ΔH, que é 0, então não vai somar nada, menos o 0,41 da perda de carga total no trecho. Então dá 37,29 no trecho DF. DF. Essa pressão residual no ponto F será a minha inicial do FG e do FH. Então, de novo, o F acabou aqui, então eu pego lá a pressão do F, que é 37,29, e ela vai ser inicial do FG e do FH. Então vai ser igual aqui. E do FG e do FH. Aí, claro, né? Claro, tem novamente a questão do comprimento equivalente. Vamos analisar o trecho FG. Trecho FG. FG é diâmetro de 3/4 de polegada. Então ele vai ter o mesmo comprimento equivalente do trecho DE. Né? É o T de passagem lateral mais um joelho de 3/4. Né? Então vai ser aqui, ó, vamos olhar aqui, ó, um T de passagem lateral de 3/4, 2,4 mais 1,2. Né? Então vai ser igual a 2,4 mais 1,2. 3,6. Somo com o meu comprimento real, que é 0,8, dá 4,4, que multiplicado pelo minha perda de carga unitária, eu acho a minha perda de carga total no trecho. Né? E aí, claro, eu pego 37 mais 8, né, porque é 0,8 vezes 10, para transformar para KPA, 37 mais 8 menos 0,78 dá 44,52. E por fim, no meu chuveiro, FH, eu vou passar por um T de passagem direta e 2 cotovelos, de meia. Um T de passagem direta de 3/4 e 2 cotovelos de meia. Tá? Então eu vim aqui, banco de dados. 2 cotovelos de meia, 2 vezes 1,1, mais um T de passagem, mais 0,8.
tem passagem direta de 3/4. Corrente equivalente vai ser igual a 2 vezes 1,1 mais 0,8. Tá aqui. 3. Comprimento total 5,2. Peso de carga unitária. Tá aí. Qual é a menor pressão que eu tenho aqui, ó? É no chuveiro, né, gente? É no chuveiro. E no chuveiro chega uma pressão de 24 e 25. Muito maior do que os 10 kPa, que é 1 MCA de pressão. Eu tenho 2 nesse esquema aqui, eu chego a uma pressão dinâmica, considerando o somatório de pesos, né, consumo máximo provável, nem todos os pontos ao mesmo tempo e o simultâneo. Isso é assim mesmo, né? Porque como é que você vai sentar, usar o lavar as mãos e tomar banho ao mesmo tempo? Não dá para fazer isso, né? Dar a descarga do vaso, lavar a mão e tomar banho ao mesmo tempo. Não dá. Isso naturalmente acontece. É o consumo máximo provável. Método somatório de pesos. Tá aí a tabelinha com dimensionamento. Ou seja, a velocidade passou, as pressões residuais passaram, as bitolas do meu projeto são essas. Posso pegar e botar tudo 25? Pode. Né? Só que aí o que eu falei para vocês? Nós estamos seguindo rigorosamente a norma, né? A norma, e lá no projeto de vocês tem água quente. Então note que quando tem água fria e água quente, e se tratando de chuveiro, gente, vocês vão ver alguns chuveiros com aquelas duchas da Deca, duchas de 40 litros por minuto. Ducha de 40 litros por minuto, tá? Então, não, assim, ó, notem só, olha só a brincadeira que a gente fez. A gente foi para uma cozinha e um banheiro. Qual foi a bitola que deu? 25. Se fosse 2 banheiros, daria quanto? É claro que tem a questão de ter água fria, água quente, enfim. Mas note que, para que a minha vazão de um ambiente passe de 25, isso é importante, o meu peso relativo, tá? Tem que ser aproximadamente 3. 3. Quantos banheiros dá? Estão conseguindo entender? Dá 3 banheiros para sair com 25. Ah, vamos supor que seja água fria e água quente, né? Água fria e água quente. Vamos supor aqui, vamos pegar aqui o lavatório, no caso de misturador, não, tanto faz, né? 0,3. Lavatório é 0,3. Torneira ou misturador. A pia é 0,7, então dá 1. Chuveiro ou ducha 0,4, 1,4. E 0,3 do vaso sanitário. Então 1,4, 1,7. 1,7. Então, ou seja, se tiver 2 banheiros dá 3,4. Ainda dá, se olhar aqui, olhar bem, é possível que dê para colocar com 3,4. Vamos só ver o seguinte, ó. Nossa tabelinha, já que ela calcula tudo automático, né? Vamos colocar aqui, ó, 3,4. Só para ver aqui, 3,4. Ele calculou o peso. Olha a velocidade. Uma tubulação de 21,4. 2 banheiros de água fria, considerando misturadores. Então, por isso que lá na parte prática do projeto, vocês vão ver que eu faço tubo de barrilete de 32, a distribuição do apartamento inteiro com 32. Dificilmente vai passar de 32. E para ambiente eu derivo com 25, e esse 25 vai até o chuveiro. Lembrando que, como é misturador de água fria, o chuveiro é aquela situação, né? Você tem que deixar preparado para o proprietário já colocar uma ducha lá e ele ficar feliz com a ducha. Pronto. Agora, o lavatório que deu 0,3 aqui, ó, tá?
Esse 0,3, ele poderia tranquilamente, ó, 0,3, ele poderia ser meia polegada. Supondo que eu bote 17 aqui, olha só. Supondo que eu coloque 17 aqui. 0,3, eu não vou colocar 21,4, vou colocar 17 aqui. Quanto é que vai dar a velocidade aqui, ó? Nem chega a 1 metro por segundo. Nem chega a 1 metro por segundo. Para vocês terem ideia. Então, como é que ficou no projeto de vocês? Todo o barrilho do apartamento com 32, todo o barramento, todo o 32. A hora que vai para um ambiente 25 e esse 25 vai até o chuveiro e ponto. Todos os ambientes assim, todos. Pode, quando for lá na área de lazer, a área de lazer não tem água quente, tá? Lá é chuveiro elétrico, não dá para fazer sistema. Se for fazer sistema de água quente lá na área de lazer é complicado, tá? Tem que ser é bem complicado. Então na área de lazer não vai água quente, é chuveiro normal, é igual o shopping, né? Vai no shopping tem água quente no shopping? Não tem, né? Na área de lazer é tudo elétrico, tá? Tudo elétrico. Então eu posso até fazer com meia polegada no banheiro? Pode, porque se eu colocar meia polegada aqui, olha só, isso fica a critério de cada um. Se eu colocar 17 aqui, olha o que vai acontecer com a velocidade. 1,18. No caso de um. Só que assim, ó, na área de lazer, existe a possibilidade de alguns equipamentos serem utilizados simultaneamente de maneira com mais facilidade do que num apartamento. Entende? É como se fosse uma área comercial ali, né? O condomínio, ele é meio que uma área comercial. Então, existe essa. É importante a gente calcular para poder entender e ter uma sensibilidade numérica para poder, na hora de uma situação prática, chegar e dizer assim, não, acho que dá para fazer porque eu já calculei e funciona. Entende? Então, tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado na hora de fazer um projeto. Tem que pensar nessa questão da simultaneidade de uso, quantos equipamentos. Vou fazer uma escola, por exemplo. Olha que bate o sino, todo mundo vai para o banheiro. As cubas têm 3 cubas, uma da outra. Às vezes estão as 3 sendo utilizadas ao mesmo tempo. E às vezes as 3 estão sendo utilizadas ao mesmo tempo e as descargas são também dadas ao mesmo tempo. Vai dar um prejuízo muito grande se eu considerar só uma. Gente, o que vai acontecer é que na hora que na hora que der uma vazão muito grande, a água, você consegue visualizar com mais percepção as variações de vazão na torneira. Isso é desconfortável, tá? É desconfortável, porque pode acontecer de alguém dar a descarga e parar de sair água na torneira. No caso de uma válvula de descarga. Pode acontecer. E alguém dá a descarga num outro ponto e você está lavando a mão e de repente parou de sair água. Por quê? Por conta que aconteceu algum problema de questão de perda de carga muito violenta e tudo mais. E essas perdas de cargas a gente consegue visualizar aqui, ó. Então, qual seria o segredo, né, de fazer essa planilha? Qual é o segredo numa situação prática? É você olhar aqui, ó. Vou até pintar isso aqui, ó. Esse aqui é o segredo, ó. Esse aqui é a grande questão. Vou até pintar aqui. As perdas de carga aqui, gente, deu 1 kPa, 2 kPa. 3 kPa é 30 centímetros de coluna d'água. É uma perda muito pequena. Mas pode acontecer de você perder 20, 30 kPa. Ou seja, 3 MCA de perda é muito grande. O que você tem que fazer para isso? Aumentar o diâmetro. E aí você automaticamente já diminui a perda de carga total. É aqui que você olha, ou seja, acima de 1 metro de coluna d'água, acima de 10 kPa, já deve ser redimensionada a rede. Pode ter uma perda de carga muito grande? Num trecho pode, desde que tenha uma altura estática razoável. Você pode infringir propositalmente, né, uma perda de carga
numa tubulação, porque eu sei que a velocidade vai dar ok e a perda de carga vai ser violenta. Porém, como eu tenho um ΔH muito grande, uma altura estática muito grande, mesmo com uma pressão, com uma perda violenta, eu vou chegar com pressão suficiente na jusante. Só que o ideal, gente, tá, é manter velocidade entre, no máximo, até 1,5 metros por segundo adequado, até no máximo 1,5 metros por segundo, e perda de carga total, no máximo, estourando 15 kPa ou 1,5 metro de coluna d'água. Tá? Essa é meio que uma recomendação. Então, o que a gente faz aqui? Olha só. Vou até fazer aqui, ó. Copiar aqui para poder... Tá? Isso aqui é recomendável, tá? Não é obrigatório. Obrigatório é o 3 metros por segundo. Aqui tem que ser menor ou igual a 15 kPa. Menor ou igual a 15 kPa. Eu vou dar um Ctrl C aqui. E aqui na velocidade, o ideal é que ela seja menor ou igual a 1,5 metros por segundo. Aqui, ó. Ideal. Obrigatório. Opa. Obrigatório. Beleza. Ideal, obrigatório. Deixa eu só tirar esse... Deixa eu ver o que a gente pode destacar mais aqui. Acho que é isso aí. Vou ver aqui na nossa... se fosse calcular pelo consumo máximo possível, tá aqui, ó. Consumo máximo provável tá aqui. Tá? Vamos ver se está batendo aqui os valores, né? Não sei se está batendo, vamos ver aqui. Fechou em 24,25 aqui. 24,25. 44,52. 4,52. 37,29. 37,29 fechou tudo aí. 41. 37,70. 36,61. 39,33. Fechou certinho, de acordo com o nosso exercício. Tá? Consumo máximo possível, o que acontece? E ao invés de somar pesos, eu somo vazão. Tá aqui, ó, as vazões. E aí, ao invés de eu ter 0,27 de vazão, eu vou ter 0,5, claro, terei diâmetros maiores. Né? No caso, se fosse um edifício comercial, eu já usaria o de cima. Né? Porque aqui eu estou considerando que todos os pontos podem estar abertos ao mesmo tempo. Né? Eu usaria o de cima. Notem que se eu usar o de cima, já começa com uma polegada, já tem bitolas um pouco maiores aí, por conta das vazões, tá? Enfim, tá aí o nosso esquema, nosso exercício. Vou salvar. Vou publicar lá no nosso material didático depois, tá? Eu fico com o material aqui. Então é isso aí. Muito obrigado. Não esqueçam de curtir, compartilhar, deixar aquele like maroto. O meu muito obrigado mesmo de coração e até a próxima.